qual era a perspectiva francesa lá no século XIX em relação ao cotidiano dos povos escravizados aqui no Brasil, incluindo também os povos indígenas. Ontem eu ministrei uma aula de história sobre essa temática e apresentei a visão do artista Debré, lá da França, onde ele vai procurar desenhar, é claro, sob a ótica, né, sobre o ponto de vista eurocêntrico, esse cotidiano. Nas fotografias em que eu, de alguma forma, apresentei e mostrei para os alunos, por intermédio do material digital, de alguma forma, representava o cotidiano do povo escravizado, no caso, os africanos que sofriam sérias punições, né, como a palmatória, como o pelourinho, onde eles apanhavam, inclusive eles até morriam. É claro que tinha legislações, de alguma forma, limitando a quantidade de chibatadas e tudo mais, só que nada era fiscalizado pelo Estado. Então, muitos escravizados acabavam morrendo por conta desses duros castigos. Além de mostrar o cotidiano dos povos africanos, eu mostrei também uma fotografia onde, de um lado, nós tínhamos um povo, né, que era considerado selvagem ou não civilizado, inclusive eram os povos indígenas, tá? Sem roupas, todo desordenado, e de outro lado, na mesma fotografia, nós tínhamos o mesmo povo, só que quem observava a fotografia e não conhecesse o contexto histórico, provavelmente iria confundir com o europeu. E desse lado da fotografia, em que estava mais organizado, de alguma forma, era demonstrado que estes estavam civilizados. Então, de um lado, nós tínhamos os selvagens ou os bárbaros, e de outro lado, nós tínhamos a perspectiva eurocêntrica de povos civilizados, ou seja, civilização. E nesse ponto de vista, eu apresentei para os alunos com o seguinte questionamento: ei pessoal, quem vocês acham que é esses povos aqui? De um lado eles disseram que eram indígenas e do outro lado eles disseram que era o europeu. Na verdade não, é apenas uma demonstração do cotidiano nas Américas, principalmente na América Portuguesa, que está sendo retratada pelo artista, onde havia uma realidade de que, a princípio, antes desse contato com o europeu, antes da educação que eles receberam, né, que os indígenas receberam dos europeus, eles eram considerados povos selvagens, povos que não tinham educação, povos que não tinham cultura, que não tinham entendimento de nada da vida. Então, de outro lado, com a chegada do europeu, quando o homem branco começou a ensinar, a educar, possibilitou então o processo de civilização desses povos indígenas, desconsiderando totalmente a sua cultura, a cultura indígena, e a partir de agora se apropriando da cultura europeia. Então, à medida que o indígena se aproximava cada vez mais da cultura europeia, ou ele se parecia cada vez mais com o europeu, mais a civilização ele alcançava. Então, quanto mais distante ele estava do europeu, quanto mais distante ele se parecia com o europeu, mais distante da civilização eles estavam. Então, apresentando esse contexto para os alunos, foi possível trabalhar de maneira dinâmica e por intermédio de diálogo, essa temática que muito interessou aos meus alunos. O que vocês acham dessa temática? Vocês acham interessante? Deixe nos comentários.